Lucas, capítulo 10, versículo 19, e o título é Autoridade Espiritual. Amém? Antes de nós lermos o versículo, eu quero que você entenda qual é o princípio de uma autoridade. Quantos estão comigo, digam amém. Primeiramente, amado, que a palavra autoridade ela é diferente de poder. A palavra autoridade tem uma denotação de autorizado. Poder é diferente de ser autorizado. Um exemplo, um homem que não é policial, ele está armado, ele está revestido de poder, mas não de autoridade. Quem está entendendo? Essa é a diferença. Ele tem o poder de botar a arma em você e tomar o teu celular. Ele tem o poder de dizer para você assim, você está roubando no bairro, ele te dá tão tapa na cara porque está revestido de poder. Agora, uma autoridade, ele está autorizado a fazer aquilo ali. Não te bater, mas te prender, te corrigir, te levar para a cadeia. Então, autoridade e poder é totalmente diferente. Então, primeiro, para você entender essa ministração, você precisa entender isso. Jesus, como Filho de Deus, ele veio nessa terra como homem. Ele se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem. Se esvaziou de todo o seu poder. Jesus não nasceu há 2022 anos atrás. Ele passou pelo ventre mariano há 2022 anos atrás. Ele é Deus desde os tempos eternos. Então, ele veio com um propósito, qual? Ligar o homem a Deus. Os ensinamentos de Jesus nos prosperam e nos faz andar no caminho dele. A morte de Jesus e a ressurreição nos livra do inferno e nos conduz para a eternidade. A morte e a ressurreição de Jesus nos salva. O ensinamento dele nos prospera e faz ter uma vida mais incrementada nessa terra. Então Jesus viveu uma vida totalmente ilibada, obedecendo seus pais, obedecendo a sociedade, honrando as pessoas. E até no dia da sua morte, para ele ter autoridade sobre a vida, sobre a morte, ele teve que morrer na cruz, e de forma legítima. Para você ter uma ideia sobre a autoridade, até o Filho de Deus se submeteu à autoridade quando ele se esvaziou de toda a sua glória e foi obediente até a morte de cruz. Ele se fez homem. Ele poderia ter se feito rei, mas ele se fez um homem de um pobre, de uma região que ninguém dava nada. Foi criado numa região que ninguém dava nada, descredibilizado. E aí Jesus, até na hora da sua morte, ele cumpriu todos os protocolos sacrificiais, todos os protocolos vicários, para que a propiciação dos nossos pecados fosse válida. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, ele cumpriu os salmos. Ele foi falando os salmos. Ele não perdeu, ele não desrespeitou ninguém na hora que estava sendo Isaías 53, que é o versículo que os judeus não gostam de ler, porque revela que Jesus é de fato o Messias. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados. Qualquer judeu que lê esse versículo se converte. Entende que Jesus é o Messias. Parece que o diabo tampa o olho para eles não enxergarem esse versículo. Teria que se cumprir. Então ele submeteu à vontade do Pai. Por exemplo, mais um exemplo de autoridade. Um pai que quer que o filho não fuma maconha, mas o pai dele fuma maconha, ele não tem autoridade para dizer para o filho não fumar. O pai que bebe dentro de casa e ele diz que não quer que o filho beba, ele não tem autoridade. Ele pode ter poder e dizer, filho meu não bebe, olha, eu bebo, mas eu posso, você não pode. Então ele também não tem autoridade. Autoridade é, filho, eu não uso droga, filho, eu não bebo, eu também não quero que você beba. Ele tem autoridade. Viu a diferença? No livro Monge Executivo, ele acaba dissecando um pouco sobre essa palavra autoridade. Que ele diz assim, poder é a faculdade de coagir alguém a fazer o que você quer. A autoridade é a habilidade de influenciar uma pessoa a fazer o que você quer através de exemplo, de influência pessoal. Então Jesus, tudo que ele nos mandou fazer, ele primeiro fez. O nome disso é autoridade. Se Jesus
quando aquelas mulheres tentaram dar fel para Jesus na cruz, tu acha que aquelas mulheres estavam sendo ruins para Jesus? É claro que não. Existia naquela época em Jerusalém as mulheres chamadas as mulheres piedosas de Jerusalém. E elas iam até pessoas que estavam sendo martirizadas e davam fel para elas, porque o fel, ele é um narcótico, ele é um alucinógeno. E ele é para anestesiar a dor do condenado. E Jesus, quando viu que era fel, ele não aceitou, porque ele tinha que passar por toda a dor, como qualquer outro homem. Ele tinha que sofrer, ele não podia burlar nada. Jesus lutou para morrer em pé na cruz, porque ele não podia. Por que a maioria dos condenados demoravam 3 dias para morrer? Porque eles ficavam em pé ali, a crucificação às vezes demorava 3 dias. Só que como era sábado e o Shabat estavam vindo, então o que eles fizeram? Quebraram a perna dos condenados, porque quebrando a perna, amado, uma pessoa que quebra a perna do crucificado, ele é amigo ou é inimigo? É amigo? Vem cá que eu vou quebrar tua perna. Ele é amigo. Por que ele é amigo? Porque quando quebrava a perna, ele soltava o corpo. E quando ele soltava o corpo, comprimia os pulmões e ele morria sufocado. Uma crucificação que ele ia ficar sofrendo com dor, com prego nos pés, nas mãos, e em pé ali, com fome, com tudo, desgastado 3 dias, ele vai morrer em fração de 1 hora e meia no máximo. Quando ele soltar o corpo. Entendeu? Tentaram quebrar as pernas de Jesus e não puderam quebrar as pernas de Jesus. Porque a Bíblia diz, o que diz a palavra do Senhor? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então ele teve que morrer em pé, e o sofrimento dele era tão grande, o sacrilégio dele era tão grande, que a Bíblia diz que um animal, um sacrifício perfeito, não poderia ser sufocado, ele tinha que morrer de forma digna. E se Jesus morre sufocado, o sacrifício dele também não seria aceito. Por quê? Porque um sacrifício sufocado não é aceito diante de Deus. Então Jesus morreu ali, se esforçando para ficar em pé, e o sangue foi esvaindo cada vez mais, fora os flagelos que ele sofreu anteriormente. Uma crucificação de quem não quebra a perna era para morrer em 3 dias, Jesus morreu em 3 horas. Tamanho o flagelo que ele sofreu antes da cruz. Ele cumpriu todos os protocolos para ter autoridade. Até a sua morte tinha que ser digna, porque quando ele ressuscitasse, irmão, entenda o seguinte, tudo aquilo que você vence, você tem autoridade sobre ela. Jesus venceu a morte, então ele tem a autoridade sobre a morte. Entenda o seguinte, Jesus não ressuscita pessoas. Que isso, apóstolo? Jesus não ressuscita pessoas. Que isso? Jesus, ele é a ressurreição. Há uma diferença de ele ser um ressuscitador e ele ser a ressurreição. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Você vai ver na Bíblia que Jesus ressuscitou 2 ou 3 pessoas no máximo. Lázaro, a viúva de Naim, a filha de Jairo. Acho que 3, se eu não me engano, ou 4 pessoas que ressuscitou. Ele poderia ter ressuscitado muito mais. Será que no tempo de Jesus não morria ninguém? Porque ele não veio na terra para ressuscitar ninguém. Ele veio na terra para ensinar. Porque a ressurreição eterna, todos aqueles têm prometido que obedecem a sua palavra e cumprem os seus princípios. A questão é essa. Se eu tenho autoridade, eu posso guiar outras pessoas. E olha o que Jesus nos deu, porque ele conquistou essa autoridade na cruz. Lucas 10, 19. Ele diz, eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. E todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, lhe causará danos. Jesus disse que se nós tomarmos veneno, um veneno não nos matará. Se alguém nos der, ou porque tramou a nossa morte, se a gente está num propósito e alguém fez, ela vai ficar espantada. Eu lembro de um testemunho, quando eu era adolescente, de um pastor que foi na igreja que a gente era, para dar esse testemunho, de que ele foi ganhar uma pessoa para Jesus, e essa pessoa falou assim, o pastor vai vir aqui em casa? Vai, ele disse que é capaz de vir aqui na tua casa. E essa pessoa, ela era feiticeira, e essa pessoa disse, duvido que ele venha aqui em casa. E ela preparou um Toddy, irmão, com todo tipo de veneno para aquele pastor. E ela disse, esse pastor não é capaz de morrer até aqui na minha casa ainda. Todo tipo de veneno. O pastor falou, eu vou na sua casa. Você promete que amanhã você vai na igreja comigo?
E ela disse, rindo, eu vou, pastor. O pastor foi para casa no outro dia, às 7 horas da manhã, estava lá para poder pegar ela, para levar para a escola de líder, para a escola bíblica dominical na época. E ela ficou impressionada, aceitou Jesus. Ela botou de tudo que veneno na bebida, no Todd que o pastor bebeu. Então, essa palavra, nada, ninguém. Você tem autoridade sobre serpentes e você tem autoridade sobre escorpiões. Quem está falando ali é de um animal, apóstolo? Não, está falando de um espírito maligno. Quem está entendendo? Então, Jesus, ele nos ensina da onde que vem a autoridade. Eu tenho autoridades para pisar em serpentes e escorpiões, mas eu tenho que andar como Jesus andou. E se eu não sou capaz de andar como Jesus andou, pelo menos eu ando em arrependimento para que ele me transforme ao caráter de Cristo. O arrependimento, o que tira a autoridade do crente? Pecado escondido, falta de oração. O inimigo quer roubar a nossa autoridade. A autoridade foi conquistada na cruz do Calvário. Nós somos uma resposta para essa geração. Nós somos a resposta. Quando Jesus subiu aos céus, ao diante dos olhos de 500 pessoas, lá no monte da pedra da ascensão, quando você for a Israel, você vai estar lá comigo, você vai ver. Ele sobe numa pedra e diante de 500 pessoas, quando Jesus sobe ali para os céus, você vai ver que os discípulos ficam olhando para o céu como se ainda quisessem uma resposta. Uma nuvem cobriu Jesus. É claro que não foi simplesmente uma nuvem. Jesus entrou nas regiões celestiais, né? Mas ficaram ali esperando uma resposta, então aparece 2 anjos e diz para eles, o que vocês estão olhando para aí, para o céu? O mesmo Jesus que subiu, da mesma maneira que subiu, ele vai descer. É como se ele estivesse dizendo, você está esperando a resposta do céu? Não, vocês são a resposta do céu para a terra. Vai lá e prega a palavra, ensina aquilo que o Senhor te ensinou, exerce a autoridade. Você está entendendo? É lógico que nós nunca vamos ter a mesma, não digo a autoridade, porque Jesus disse que faríamos obras, porque até a nossa autoridade vem de Deus, mas é lógico que nós não temos a essência de Cristo. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas se andamos em arrependimento e somos santificados pelo sangue dele, e temos uma vida de comunhão com Deus, de oração, uma vida de jejum, por que não teremos autoridade? É claro que teremos. Autoridade para expulsar um demônio dentro da nossa casa. Muitas igrejas, ou seja, muitos membros de igreja, perderam a autoridade contra Satanás. O espírito da bebida está lá na casa dele 10 anos, 15 anos e não sai. É porque tem propósito para cada um não perder a autoridade. Porque uma hora está discutindo, batendo boca, outra hora quer orar pela pessoa. Não tem autoridade. A Bíblia diz que nós temos que usar as ferramentas espirituais. Quem está entendendo? Jejum e oração. E não lutando contra a carne, nem contra sangue. É contra principados e potestades, dominadores desse século. Então, se você uma hora está na carne e uma hora está espiritual, o inimigo vai minando a tua autoridade. Quem está ligado, gente? Então você tem que saber quem você é em Cristo, quem você é em Deus. Não é quem você é por si só. Uma coisa muito interessante que você precisa entender. Deus não burla princípio. A Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés, o cajado ele representa a autoridade. Talvez para você não significa muito isso aqui. O Moisés tinha problema na perna? Não. Primeiramente, deixa eu explicar a história desse cajado. Pastor Anderson de Belfort Roxo chegou para mim e falou assim, há 12 anos eu preguei lá na igreja dele quando o pai dele, o sogro dele era vivo, pastor Luciano, e aí mantivemos o contato. Depois disso, a sogra dele tem um testemunho lindo, já veio pessoas do mundo todo pesquisar a saúde dela, ela já vive, eu acho que é mais de não sei quantos anos sem estômago, ela não tem estômago. Deus criou um aqueduto para triturar nenhum médico explica, é um milagre, ela vive de milagre, é uma senhora bem franzina, ela vem aqui no Café de Pastores, aliás, muito dócil também, uma pessoa maravilhosa. Ele olhou para mim e disse, apóstolo, esse cajado eu dei para o meu sogro, porque o meu sogro era meu pai. Eu falei, o senhor é autoridade sobre a minha vida e o senhor é um pai para mim. Mas hoje eu quero ir na sua casa, eu quero entregar esse cajado na sua mão e dizer que o senhor não é só meu pastor hoje, é um pastor de cobertura. O senhor é um pai para mim e eu quero dar essa autoridade para o Senhor sobre a minha vida. O cajado que ele deu para o sogro dele, isso é uma responsabilidade. Eu falei, amém, meu filho. É um ato profético, quem entende isso?
Mas isso aqui, o cajado significava muita coisa no tempo oriental passado. Porque as sandálias antigamente não eram igual às sandálias de hoje, que tem borrachado, que tem aderente. Era de um couro, e o couro ficava fino. Isso não comprava uma sandália sempre. Agora, o solo em Israel é muito impermeável e é muito pedregoso e tem muitas pedrinhas soltas para escorregar. Existem também muitas bestas feras no deserto e também muita serpente, muito escorpião. E eles matavam essas serpentes e esses escorpiões com o cajado. Então o cajado era um sinal de sobrevivência, talvez espantar um bicho maior até ele conseguir fugir. O cajado representa autoridade porque o cajado defendia a própria vida da pessoa. Então quando Moisés encontra Deus no Sinai, naquela sarça ardente, diz, Moisés, e ele fala com ele e chama ele, e ele está em dúvida a respeito do seu chamado. Está escrito no Jardim da Intimidade Autorizada, vamos explicar essa passagem. Ele está dizendo o seguinte, quando Moisés fica em dúvida, Deus diz para Moisés, joga o teu cajado no chão. E quando ele joga o cajado no chão, o cajado vira uma serpente. E tendo aqui Moisés, quando saiu do Egito, irmão, ele tinha matado um homem. E quando alguém mata alguém, qual é o espírito que age na vida daquela pessoa? É o espírito da morte, que vai levar ele a matar outro, segundo, terceiro, quarto. E quanto maior o trabalho que você serve àquela pessoa, aquele espírito, mais envolvimento espiritual você tem com ele, mais governo ele tem sobre você. É um princípio espiritual. Quanto mais você é usado pelo Espírito Santo, quanto mais você busca o Espírito Santo, quanto mais você ora, mais envolvimento e mais controle o Espírito Santo tem na sua vida. Quanto mais você se aprofunda no pecado, na bebida, daqui a pouco vai a droga, daqui a pouco tu mata, daqui a pouco tu adultera, e mais envolvimento tu tem com o espírito maligno, mais controle também ele tem sobre a sua vida. É um princípio espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Agora olha só. Ele precisava de uma libertação. Quem é que vai fazer a libertação em Moisés? Então aquela serpente representava o interior de Moisés. Uma cobra, tem um demônio na vida dele. Que o cara matou há 40 anos, mas o espírito está ali ainda. Já passou pelo encontro. Então Moisés estava no encontro. Encontro com Deus. Vamos nos libertar. Pega a cauda, ele joga a cauda e a cauda vira uma serpente. O cajado vira uma serpente. Primeiramente, jogar o cajado no chão fala de humilhação. Quando você joga o teu cajado no chão, você está se humilhando, porque o cajado representa autoridade. E o caráter da própria pessoa. Você lembra de Judá, quando ele se deita com a prostituta e não tem dinheiro para pagar, a prostituta vai e pega o cajado dele, o anel dele, o sinete? Porque o cajado representa autoridade. Vem uma serpente, e a serpente venenosa, irmãos. Acredito que seja uma naja, aquela que com uma gota derruba um elefante de veneno. E a Bíblia diz que Deus manda ele pegar pela cauda. Se ele pega a serpente pela cabeça, a confiança estaria no braço dele. Qualquer um que tiver que pegar uma serpente, você não tem outra saída, tá? Eu sei que você ia correr. Mas se você tivesse uma saída, você iria pegar pela cabeça, não pela cauda. Porque se tu pega pela cauda, a serpente roda e te pica. Então, quando Deus manda ele pegar a serpente pela cauda, Deus orienta, pega pela cauda, ele está lançando a confiança dele no Senhor. E ali o cajado se restabelece e há uma libertação em Moisés. Moisés também era ferido na alma. Por mais que você é criado no palácio, você ainda prefere ser criado com a tua família. Por mais que você foi adotado pelo príncipe, você ainda gostaria de saber qual é a experiência de ter sido criado junto com meus irmãos da minha família. Então ele também era ferido na alma. Ferido porque ele foi defender um judeu, um hebreu. E o próprio hebreu denunciou ele, dizendo, vai fazer comigo igual tu fez com o egípcio? E ele sai dali. Então Deus diz para Moisés, coloca a mão na roupa. E ele coloca, tira, e a mão está leprosa. Na verdade, o que estava leproso não era a mão de Moisés, era o coração. Coloca a mão no teu coração. E quando tira, então Deus faz cura interior e libertação em Moisés. Porque um ferido e endemoniado não tem capacidade de liderar nem 10 pessoas, quanto mais 2 milhões. Então, para Moisés ter autoridade para libertar o povo, primeiro ele precisava ser liberto. O nome disso é autoridade. Eu aprecio a história de Zumbi dos Palmares. Eu aprecio toda a história de pessoas que escrevem o seu nome de alguma maneira. Uns apreciam, outros não. Mas eu estou falando de um princípio espiritual aqui.
Poderia ser qualquer um. Zumbi dos Palmares era escravo, ele nunca conseguiu libertar ninguém. Ele tentou libertar. No máximo que ele fez foi foragido junto com ele. Libertar não é estar solto. Quem está entendendo? Fulano está solto. Não, fulano está liberto. Aí está liberto. Agora, fulano está solto. Se uma pessoa fugir da cadeia, ele ainda é escravo, só que ele está solto. Ele ainda é um prisioneiro, só que ele ainda é solto. Ele tentou, pela força do braço dele, libertar os seus irmãos, amém? Pela motivação dele. Mas quem libertou os escravos foi a princesa Isabel. Ela tinha autoridade para isso. Porque só um liberto pode libertar. Existem pessoas que bebem cerveja e querem dar conselho para quem usa droga. Cara, larga isso. Amado, deixa eu te contar um negócio. Se você for liberto de tudo, você tem palavra de libertação, você tem autoridade para libertar. Quem está entendendo? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Deus ele vai trabalhar com baixo de princípio. Quer ver um outro princípio de autoridade? Vamos lá. Autoridade número 1. Já estava de cabeça para baixo o cajado. Quando Deus criou os céus e a terra, ele disse que cada elemento produza fruto segundo a sua espécie. Então, quando Deus disse haja, a terra produziu os animais, produziu as árvores e as sementes que dão, árvores que dão semente. Quem está comigo? Aí atrás está dando para ouvir? Está dando? Aleluia! Sim ou não? Aí atrás está dando para ouvir? O oceano, a água, deu os peixes. A estratosfera deu as estrelas e o firmamento, que são feitos de gás. As estrelas são gasosas. Mas quando Deus fez o homem, ele fez o homem com a sua própria mão. Ele não disse haja. Agora olha só que tremendo. A autoridade do peixe é a água. Se o peixe sai debaixo da água, ele não sobrevive. Tira um peixe debaixo d'água. A autoridade da semente é a terra. Tira uma semente de dentro da terra, vê se ela vai sobreviver. Tira uma árvore da terra, ela tem que estar conectada na terra, porque ela tem que estar debaixo de uma autoridade. Tira uma estrela da estratosfera, e você vai ver que ela vai cair, ela vai explodir, vai ter um evento chamado A Nova, e ela vai explodir. Aliás, vocês sabiam que existem estrelas que vocês estão vendo agora, que ela já explodiu há 1 bilhão de anos, só tem o reflexo da luz dela ainda? Que perdura por anos. Agora, se a autoridade do peixe é a água, a autoridade da estrela e do sol é a estratosfera, se a autoridade da semente é a terra, a autoridade do homem é Deus. Assim como o peixe fora d'água morre, a semente morre e não frutifica. O homem que foi criado por Deus, se não estiver debaixo da autoridade de Deus, ele morre. Por isso eu vou interpretar o versículo de Romanos 3, 26, novamente para vocês. 6, 23, perdão. O salário do pecado é... Não vou mudar o versículo, mas eu vou interpretar de uma forma diferente. O salário do distanciamento de Deus é a morte. Porque o homem, quando se afasta de Deus, ele já está caminhando a passos largos para a morte. Porque ele está como um peixe fora da água. Ele está como uma semente fora da terra. Ele está como uma estrela que só tem o brilho, já se apagou há muito tempo, mas só tem o brilho, só tem uma lembrança. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Abre Mateus 8 para mim, por favor, meu filho. 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor,
não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo, um centurião, a palavra centurião, ele é um líder de 100, um regimento com 100 pessoas. Ele toma conta de um regimento com 100 homens, ou pode ser com um destacamento, um pelotão de 100 homens. E ele sabe muito bem o que fala de autoridade. Um homem que não é crente, não era judeu, não conhecia os princípios bíblicos, mas conhecia o princípio de autoridade. Ele só ouviu falar o que Jesus fazia e ele se valeu do princípio de autoridade. Por isso você pode conhecer a Bíblia mais do que esse centurião. Você pode ser criado dentro da igreja, mas tu não tem a autoridade dele, o entendimento de autoridade, você vai viver como se não conhecesse nada. A Bíblia conta em Atos dos Apóstolos de um sacerdote. Quem? Quem, gente? Um sacerdote, a Bíblia diz um sacerdote que servia na sinagoga, ele tinha 7 filhos. E os 7 filhos desse sacerdote foram expulsar um demônio, o nome desse sacerdote é Seva. E o demônio avançou em cima deles e bateu neles, bateu nos 7, e eles fugiram nus e envergonhados. Porque o demônio olhou para eles e disse, eu conheço Jesus, Paulo eu sei quem é, mas quem é vocês? Não conhecia, não tinha autoridade espiritual. O fato dele ser filho de sacerdote, ser criado dentro da igreja, significa que ele tem autoridade. Sabe o que é uma autoridade? É você chegar no culto 6h30 em ponto, ou 10 minutos antes esperando abrir o culto. Sabe o que é autoridade? É você adorar o Senhor sabendo que não é só uma música que está sendo cantada ou não é uma rádio. Mas é saber que o Senhor habita no meio dos louvores e você chegar cedo para você estar na igreja para adorar o Senhor, porque de repente pode ser no meio do louvor que Deus pode abrir teus olhos espirituais, te batizar com o Espírito Santo ou te dar uma revelação pessoal. A autoridade é fazer o que é certo para colher o que Deus tem para você ter autoridade sobre aquilo. E orar com autoridade. Autoridade é você cobrar de um discípulo que ele chegou atrasado no culto, mas você chega todo dia cedo. Autoridade é você ter tanta intimidade com o céu que você falar, abre o céu e fecha o céu, porque você tem uma voz de autoridade, você tem legalidade. Os filhos de servas foram filhos de sacerdotes e não tinham autoridade, porque a vida deles não condizia com aquilo que eles aprenderam. E aí vem um cara que nem conhece a Deus. E ele recebeu um milagre. E recebeu um elogio desse de Jesus, porque sabia princípios de autoridade. Talvez vocês vão dizer para mim assim, eu pensei que o apóstolo ia falar de autoridade sobre líderes, para todo mundo se submeter, aquilo outro. Eu não vou condicionar uma mensagem dessa a submissão nenhuma líder, porque eu estou falando de autoridade espiritual entre Deus, o céu, os anjos, os demônios. Mas quem entende de autoridade sabe muito bem as honras que deve dar. Para quem não entende, mais que eu fique 2 horas falando aqui, ele nunca vai saber. E nem vai querer entender. Porque ele está cego para isso. O reino do Espírito, ele trabalha dessa maneira. No dia que eu fui pregar na igreja do apóstolo Alexandre, lá em Inhaúma, perdão, não fui pregar. Eu estava indo com o pastor Elcio, fui para poder fazer o orçamento das cadeiras para comprar. Eu não falei para ninguém que eu ia em Inhaúma. E quando eu entrei na região de Inhaúma, o telefone do apóstolo Alexandre me ligou. O pastor nunca me liga. E ele me ligou. Apóstolo Davi? Eu sim apóstolo. Falei para o pastor Elcio, pastor, alguém está me ligando, apóstolo Alexandre. Entrei em Inhaúma. O senhor não traz uma palavra na quarta-feira aqui não, falando sobre princípios de honra? Lembra?
Eu falei, sim, apóstolo, eu entrei no território dele. Quem passou no autorizado a multiplicar sabe o que eu estou falando. Eu entrei no território dele. Houve uma comunicação espiritual. E o Espírito Santo soprou no ouvido dele. Tem um líder de honra pisando no teu território. E ele despertou. Talvez ele nem ia me chamar para pregar lá. Eu nunca tinha pregado na igreja dele. Foi a primeira vez. O reino espiritual se comunica. E ele sabe quem está pisando na terra tem autoridade ou não. Então você tem que andar como Jesus andou. Se você não conseguir, se arrependa, faça a tua rota. Ande em arrependimento, em submissão e humildade ao Senhor. Se você se mantiver nos pés do Senhor e obedecer a palavra dele e amar o Senhor de todo o seu coração, essa autoridade nunca vai sair da sua vida. Mesmo que você cometa falhas e erros, porque sempre nós vamos cometer. Não somos mais pecadores, somos santos lutando contra o pecado, a Bíblia diz isso. Mas ainda assim temos uma natureza pecaminosa. E quando você se aborrecer e pecar, o pecado na vida do crente é o que, gente? Acidente. Martim Lutero chama isso de pecado cotidiano. É como se ele estivesse dizendo, são pecados que são inevitáveis, uma ira, uma fúria, embora eu tenha que lutar contra isso. Mas são coisas que vêm na nossa mente, ou que a gente faz, que a gente se arrepende ali na mesma hora. Agora, o pecado premeditado, quando encontrar fulano na rua, eu vou dar uma cara dele. Quando eu fizer isso, vai acontecer. Aí você premedita, aí isso é uma iniquidade, porque você dormiu com um sentimento ruim no seu coração. Você está sendo tentado a olhar para uma mulher na rua é uma coisa, mas você já dormiu pensando, tomara que eu encontre com ela amanhã na rua, que eu quero ver ela mais uma vez. O nome disso já é iniquidade, o diabo trabalhando na sua vida. Aí você tem que saber a diferenciação. Se você é um pecado cotidiano, em que você se arrepende e fala assim, eu também não quero mais conformar com isso, não quero cometer mais isso, a autoridade sempre vai ser estabelecida na sua vida. Quem está entendendo? Quantos têm autoridade aqui? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que os romanos foram, junto com os sacerdotes e os líderes da casa dos sacerdotes, e mandaram prender Jesus. E quando eles chegaram para prender Jesus, a única coisa que eles puderam fazer é ficar assistindo Jesus pregar. E aí eles voltaram ali, perplexos, e quando eles chegam até aqueles que enviaram e disseram, cadê ele? Porque não trouxe ele, ele é só um homem, eu mandei um regimento para prender ele. E os caras disseram o seguinte, nós até tentamos prender ele, mas ele falava como quem tem autoridade. As palavras de Jesus tinham tanta autoridade que os demônios que estavam na vida dele para prender ele não conseguiam ter ação sobre ele. Quem está entendendo? Amado, se você está sendo perseguido no teu trabalho, não briga com o teu patrão e nem fala mal dele não, exerça autoridade. Se Deus prometeu colocar no cargo maior lá na empresa, exerça autoridade. Pô, fulano, tá vendo? Levantou Beltrano no meu lugar, levantou fulano. Isso é injustiça. Isso não vai te promover, isso é murmuração. Vá para o joelho e fala, Senhor, o Senhor sabe que esse cargo é meu. Ele colocou essa pessoa, não quero que tire não. Mas o Senhor tem preparado para mim. Ou arruma um cargo para mim, ou o Senhor me leva para outro lugar. Existe a voz de autoridade. Aquela geografia tem que te obedecer. Agora, se a geografia não está te obedecendo, não está conspirando a teu favor, não está te favorecendo, então significa que alguém tem roubado a tua autoridade. Uma das formas que o diabo faz para roubar a autoridade de alguém é assim. Olha para o teu irmão e diga assim, primeiramente, você é filho de leão. Eu não vou fazer vocês cometerem essa gafe, não, mas eu ia fazer, não, mas eu vou fazer. Fala assim, uau! Que esse está parecendo Gato Félix. Ah, não, vamos repetir isso aí. Assim, uau! Que autoridade, fiquei até com medo. Aqueles gatinhos que a apóstolo achou na beira do arco. Mas amém, era só uma dinâmica. Amém. Olha, tem uma falando assim, aí o rugido não é de leão, não. Mas o bafo é de onça. Aleluia. E aí, esqueci o que ia falar, lembrei. Uma das coisas que faz para roubar a vida do leão, a autoridade do leão, o leão é o animal que tem mais autoridade, irmão. Você viu o tamanho do elefante? Tem gente que acha que o elefante é mansinho, irmão.
O elefante é muito brabo. O elefante parte para cima de você se ele te ver. Um rinoceronte. Se o rinoceronte parte para cima do leão, com aquele chifre, jogar ele para o alto. Mas o olhar de autoridade do leão intimida ele. Porque ele não tem um olhar de autoridade, ele tem autoridade. Até um cachorro, ele marca o território com a urina dele. E um outro cachorro passa ali e fala assim, vou sair daqui, que esse aqui, pela urina, é brabo. Você está entendendo? Isso aqui já tem um território. Quem está entendendo? Agora, quando alguém consegue aprisionar um leão, o leão ele tem uma dificuldade. A única coisa que pode paralisar um leão é você colocar vários focos diante dele. Por isso, quem já viu desenho animado, no circo, alguém adestrando um leão, um adestrador, ele aponta uma cadeira para o leão. Quem já viu isso? No desenho, ou algum lugar, no circo, de filme antigo, uma cadeira e um chicote. Uma cadeira e um chicote. Por que uma cadeira e um chicote? Porque o leão, ele só consegue atacar um alvo por vez. Se você mostrar as pernas da cadeira para o leão vê 4 focos idênticos, isso paralisa ele, porque ele não sabe qual ele vai atacar. E quando ele está paralisado, decidindo qual alvo ele vai atacar, o domador está dando chicotada nele. E isso ele não sabe qual vai atacar, ele está dando chicotada nele. E cada chicotada que ele toma, ele vai amansando e vai tirando a autoridade dele. Uma das formas que o diabo tem para querer nos escravizar é roubar a nossa autoridade. Mas uma das formas que ele tem para roubar a nossa autoridade é desfocando os nossos propósitos. A gente foca no que é ruim e deixa passar o que é bom. A gente começa a se distrair, era tempo para orar, tinha 2 horas de oração por dia. Agora arrumou um emprego para ganhar R$300 a mais e só tem tempo para orar 5 minutos. O inimigo, ele não pode te fazer pecar, mas ele pode te distrair. E aí ele vai só te domando. E ele vai te dando chicotada. Ele coloca 4 alvos diante de você, porque você é filho de leão, amado. Jesus é o leão da tribo de Judá. E todo aquele que aceitou Jesus como Salvador é um leãozinho. Por isso que teu rugido não é igual ao dele. Então, a única forma, o princípio que o inimigo vai usar é esse contigo. Ele vai colocar diante de você vários focos. Ele não vai dizer para você, vá para o mundo. Ele não vai dizer para você, faz isso. Ele vai te seduzir aos poucos. Primeiro um filho fala assim, pai, queria tanto um celular novo. Você poderia comprar parcelado com uma certa dificuldade. Mas aí aparece um emprego que você ganha R$300 por mês, a mais, que te tira da cela, ou que te tira de um tempo de oração, até te afasta da tua família. Aí você pensa, com esse dinheiro eu já posso comprar. Aí tu é tomado um sentimento paterno, e ele te convence em cima de um sentimento paterno, familiar. Ele usa toda uma estratégia para te desfocar, para desfocalizar. E aí ele vai te roubando a autoridade. E aí se você não ora, não tem autoridade. Se você não jejua, não tem autoridade. Não posso jejuar não, trabalho em plataforma. Eu não posso jejuar não, eu fico com tonteira, eu trabalho com escada. Eu não posso fazer isso não, eu não tenho tempo para orar não, estou muito cansado. Vou orar deitado aqui mesmo. E nisso o diabo só vai te amansando, te amansando. E aí, chega uma hora que tu abre a voz na sua casa, não tem autoridade nenhuma. Tem autoridade como marido, como pai, mas espiritual, não tem autoridade. Tem uma doença. Irmãos, entenda o seguinte, aquilo que você vence, você tem autoridade. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, nós temos autoridade sobre ele. Só que Jesus morreu na cruz do Calvário e nos deu essa autoridade para nós conservarmos essa autoridade nele. Você só tem essa autoridade se tiver nele. Se você não tiver comunhão com ele, você não tem autoridade. Tem gente que acha que pode viver uma vida sem oração, uma vida de jejum, sem uma vida de oração, sem uma vida de jejum, sem uma vida de entrega, sem a vida de compromisso com Deus, e ainda tem autoridade, só porque lá no passado ele foi. Só porque um dia alguém colocou um óleo na cabeça dele. Tu é um 12, tu é um pastor, tu é um líder de célula. Você é um apóstolo. Amado, entenda o seguinte, não despreze a unção e o título que é colocado sobre a sua cabeça. Mas a unção, ela só é legítima se houver um nível de intimidade que te dê uma resposta resoluta em cima da unção que você recebeu. Eu recebi uma unção de pastor, então ore como pastor.
Porque se você recebe uma unção de pastor e ora como se fosse novo convertido, era melhor que não houvera recebido a unção de pastor. É por isso que as pessoas às vezes não conseguem permanecer no governo de 12. Porque vai, tá, como 144, está fluindo, está crescendo. Mas quando chega no governo, se distrai, entendeu? Que aumentou a unção, tem que aumentar o compromisso, tem que aumentar a oração, tem que aumentar o jejum, tem que aumentar o foco, tem que aumentar a espiritualidade, tem que ficar mais focado. Não pode mais ver as coisas como qualquer outra pessoa comum vê. Tem que ficar ligado, tem que regerir seus pensamentos, tem que ter disciplina, tem que ter transparência, porque você agora não é mais gente. Pastor não é gente, não, irmão. É claro que é, né, gente? Eu quero dizer que nós não somos mais pessoas comuns. O inimigo, o reino do Espírito, não nos vê mais comum. Eu lembro do pastor no autorizado multiplicar? Não, gente. No subindo de nível, eu lembro que o Luiz Cláudio me chamou para poder subir no Monte Apóstolo. Luiz Cláudio é um discípulo do pastor Marquinhos. Tem muito tempo que a gente não sobe naquele monte de Fragoso. Eu falei assim, vamos subir. E aí, vamos tirar um tempo aí, mas eu não quero ir lá muito longe, eu quero ir lá para ficar uns 3 dias, 4 dias, porque só aí não. A gente vai fazer um propósito de jejum e oração lá, vou marcar. Eu estou no autorizado a multiplicar, e nisso eu lembrei dele. E quando eu lembrei, eu estava ajoelhado, meu celular estava assim com a tela apagada, eu estava naquela cabaninha que vocês fazem lá, bonitinha, colorida. E aí eu estava ali orando, e de repente chegou uma notificação do Luiz Cláudio. Aparece assim, né? Aqui na tela. E aí eu falei assim, que isso? Luiz Cláudio nunca mandou mensagem para mim assim. Eu vou clicar, pum. E aí ele diz assim, e eu orando, pensando nele, chega a mensagem dele. Essa conexão espiritual. Ele diz assim, apóstolo, eu tive um sonho com o senhor essa madrugada, que a gente estava na casa do pastor Marquinhos, eu estava do lado da minha irmã, o senhor saía assim, e em cima da cabeça tinha uma tempestade, uma chuva muito grande, e eu sabia que ali o senhor estava falando com Deus, era como se fosse um momento de intimidade com Deus. E aí houve uma voz que falou para mim assim no sonho, sabe o que é isso, meu filho? O meu filho, o nome disso é santidade e autoridade. Eu não estou falando de mim não, eu estou falando do sonho dele, tá? Antes que alguém fale assim, o apóstolo pensa mais de si do que pode. Eu estou contando o sonho que ele me contou, amém? Depois eu posso pedir ele para reproduzir o sonho para vocês. Ele quis dizer assim, o nome disso é santificação, andar em santidade e buscar autoridade. Intimidade com Deus. Pastor Marquinhos disse para mim assim, apóstolo, tive um sonho com o senhor estava em frente ao CIEP no Pilar, era época de eleição, o senhor estava com a roupa de policial militar, com aquelas divisas, eu passava e falava assim, que isso, o apóstolo agora é militar, é uma autoridade, só que quando ele entrou para votar e quando ele voltou, eu não estava mais com farda, eu estava com um casaco, que ele nem sabe, era um casaco que o senhor usava muito, apóstolo, marrom assim. É um casaco que eu comprei, primeira vez que eu fui em Israel, em 2009. Eu comprei lá, porque estava frio em Belém. Eu estava ali na Fonte de Maria, em Nazaré, perdão. Nazaré, na Fonte de Maria, começou um vento frio. Meu Deus, primeira loja que eu entrei, eu comprei o casaco que tinha lá. Eu estava me tremendo. O tempo virou. E aí eu estava com esse casaco, e ele já me viu com esse casaco. Eu entendi ali que Deus estava falando assim, ó, não é uma autoridade física, é uma autoridade espiritual, porque ele mostrou eu com a farda para dizer de autoridade. Quando voltou, eu já estava com a minha roupa normal. Ele quer dizer que não era autoridade física, era espiritual. E aí que tremendo que ele diz assim, apóstolo, e quando o senhor voltou, quando eu voltei, o senhor estava com o controle remoto na mão. E eu olhava para o senhor com aquele controle remoto, e o senhor apontava o controle remoto para o céu, e o céu mudava de cor. O senhor apertava e o céu mudava de cor. Eu entendi que isso é uma autoridade que vem do céu. Como Elias disse, fecha o céu, abre o céu, o Senhor envia anjos. E o Senhor estava dando uma autoridade. Sabe qual é o nome disso? Autoridade. Você recebe autoridade. Quando eu estava no 15º dia do meu jejum, a apóstola estava dormindo, e ela acordou, ela deitou, ela não sabe se estava dormindo ou se estava acordada, mas ela estava com sono leve, e ela teve uma visão que ela me via deitado na cama assim, e Deus falou para ela assim, na visão, diga para ele que eu já liberei um decreto. Um decreto já foi dado. É como se estivesse dizendo, ela entendeu, se ele continuar o jejum, eu posso fazer muito mais, mas eu já liberei um decreto. Eu posso fazer mais, mas eu já liberei um decreto. Irmãos, todo o nosso posicionamento diante do Senhor nunca é em vão.
sempre tem uma resposta. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia. Sabe, o que me impressiona? Jesus no barco. Ministério de louvor, pode subir, por favor? Pode se posicionar, obrigado. Sabe o que me impressiona? É que Moisés, ele tinha uma vida com Deus, sim ou não? Tinha. E foi um homem íntimo. Tinha intimidade, sim ou não, gente? A Bíblia diz que ele pediu para ver a face de Deus. Ele falou assim, com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Ele pediu para ver o interior de Deus. A palavra penim tem a mesma qualificação de face. Me revela os projetos do seu coração antes de eu sair dessa terra. Uma intimidade profunda com Deus. Mas quando ele foi libertar o povo, que ele bateu de frente com o Mar Vermelho, ele começou a orar, desesperado. Sabe qual é o nosso entendimento quando a gente está num momento de dificuldade? Orar. Isso é falta de confiança em Deus? Não, é confiança em Deus. Mas Deus diz assim, Moisés, por que clama a mim? Diga o povo que mais. A tua autoridade para abrir esse mar, Moisés, não vai vir na oração que tu vai fazer aqui de 2 minutos. Essa autoridade vai vir da vida de oração que você tem comigo. Ninguém abre o Mar Vermelho suplicando 3 minutos ali. Mas é a vida pregressa de oração. Agora não é hora de orar. Agora é a hora de exercer a autoridade. E a Bíblia diz que ele toca nas águas com o cajado. Se ele toca com a mão, quem abriu foi ele. Mas ele toca com o cajado, quem abriu foi a autoridade que estava sobre a vida dele. Eu quero dizer uma coisa para você, para líder de 12, pastor, líder de célula, os membros aqui da igreja. Aprenda algo e guarda isso no teu coração. A autoridade espiritual, ela vai te levar em lugares que você nunca foi e nunca, jamais irá pela força do teu braço. Nunca, 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 nunca. Deus está certo quando ele diz buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Tem gente que fala, vou correr atrás do meu trabalho primeiro, vou ganhar, essas coisas são boas. A Bíblia diz, aquele que não trabalha, que também não coma. Tem um versículo na Bíblia, né? Que diz isso. Aquele que não trabalha, que também não coma. Por isso que eu sou a favor de todos os pais botar filho para fazer tarefa. E fazer alguma coisa, não é isso? Não explorar, mas fazer uma tarefinha para ter uma responsabilidade de alguma coisa. A questão toda é que eu tenho que correr atrás. Eu tenho que dar o melhor. Mas, amado, enquanto você vai com a tua força do teu braço, tu sempre vai correr atrás. Mas se tu buscar Deus, você vai andar na frente. Deus estabelece tudo para você. Eu não quero ser espiritualista. Mas eu lembro uma vez que eu trabalhava com venda, eu fui entrar na Sadia para vender quase 2.000 funcionários. Eu lutei para entrar naquela Sadia, para vender, fazer uma exposição. Falei, vou vender 1.000 aparelhos aqui. E de repente veio uma mulher, ela chegou para mim assim, olha, tudo bem, uma dificuldade, eu orando ali dentro. E eu orando ali dentro, eu orando ali dentro. E a mulher falou assim, ó, toda hora, ela deixou você entrar? A coordenadora falou, ela não deixa entrar vendedor aqui dentro da fábrica. Eu falei assim, ela deixou, senhora. Ela é do departamento pessoal, ela é isso, ela me deu. Ela deixou? Calma aí que eu vou ali. Foi lá resolver. Ela deixou. Mas não estou acreditando que ela deixou, não. Calma aí que eu vou resolver com outra pessoa. Eu vi o espírito na vida dessa mulher. Ela foi em um monte de gente para querer discordar e me proibir. Aí ela disse, tudo bem, ela deixou. Então eu vou fazer o seguinte, tu vai ficar aqui. Irmãos, sinceridade. O povo que mais lê hoje no Brasil é o povo cristão. Você sabia disso? Os maiores leitores hoje são os cristãos. 80% dos livros adquiridos, de qualquer seja científico, de psicologia, seja cristão, é adquirido pelo povo cristão, porque Deus tem mudado a mente do nosso povo. As pessoas do mundo não estão mais lendo livro, eles só querem saber de rede social, não lê mais livro. O povo cristão está ganhando espaço, empregos em todos os lugares, porque o povo está se destacando pela leitura, que deixa... Isso é um princípio. Bibliotecas estão fechando, não é por causa de PDF, não é por causa de PDF, estão fechando porque as pessoas não estão comprando o livro. Quem está entendendo? Ela quis me colocar para fazer exposição numa biblioteca. Os camaradas ali, irmão, no linguajar antigo, né?
cara é um peão, só tem 45 minutos, 1 hora de almoço, ele vai na biblioteca ler? Tem sala de Globo Esporte, tem sala de vídeo para poder o cara assistir de Globo Esporte. Ele vai lá ler? Quando ela me colocou lá e veio a hora do almoço, que eu olhei que entrou uma pessoa lá e olhou e nem me deu atenção, no meio de quase 2.000 funcionários, eu comecei a orar. Falei, não, Senhor, eu quero ficar dentro do refeitório, dentro. Na porta, os caras vão ter que passar por mim para poder comprar meu produto. Comecei a orar e falei assim, minha senhora, eu não vou ficar aqui, porque ela falou comigo que ia me botar no refeitório. Não, ela autorizou você a entrar, eu resolvo você. Não, ela me colocou. Comecei a orar ali, como é que eu vou resolver? Eu falei assim, não, vou embora, vou sair daqui, não vou trabalhar aqui, só trabalho se for no refeitório. E fui lá e falei com a mulher me colocou dentro do refeitório. Mas antes eu guerriei, eu falei, Satanás tem atacado a mente dessa mulher. Eu te repreendo no nome de Jesus, tu não vai me roubar. Sabe, tu coloca o currículo na empresa, se tu anda em legitimidade, tu anda em santidade, tem autoridade, tu coloca o currículo, levanta para o céu e fala, essa vaga é minha, na autoridade, no nome de Jesus. Só não vai ser se Deus tiver algo melhor para você. Esse cargo é meu. Levanta cedo, vai para trabalhar, chega mais cedo que todo mundo. Faz o teu melhor e diz, esse cargo é meu, Senhor. Esse cargo é meu. E exerce a autoridade. Mas se tu chega atrasado, o horário de chegar é 7h30, tu chega 7h40, pode orar que você não vai ter autoridade. Você não tem mais autoridade para tomar conta daquele cargo. Se você anda alinhado com a vontade do Senhor, você tem autoridade para ser tudo o que você nasceu para ser. Tem autoridade sobre serpentes e escorpiões. Tem autoridade para chegar na tua casa hoje e falar, a minha família toda é do Senhor. E eu não aceito Satanás mandar na minha casa. Tem autoridade para tu chegar na tua cela e falar, pode bater em retirada, porque todos aqui vão se converter. Eu vou ser um líder de multidão. Se você obedece cada palavra que é te direcionada, você tem autoridade para curar, para libertar, se você passa por uma doença sem murmurar, se você passa por um câncer sem murmurar, se você passa por uma doença sem murmurar, e quando Deus te der a vitória, você tem autoridade sobre todas as doenças, e aí você vai ter um ministério de cura. Mas se tu fala, meu Deus, passou a vida toda murmurando, por que Deus fez isso comigo? Tô com úlcera, tô com isso, tô com aquilo. Deus vai te curar pela misericórdia, mas você não tem autoridade sobre doença nenhuma. Se coloca de pé.